Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Georges, criador dos robôs, criador do canal. Tá um pouco de confusão porque a gente lançou alguns robôs, setups novos e o pessoal quer entender melhor qual a diferença de um para o outro, que um tem. E hoje eu só tenho quanto é o robô, como é que são os lucros, tal, não sei o que, como é que funciona, né? Geralmente o pessoal pergunta como é que funciona. Quanto custa, como é que opera, quanto ganha, etc. Enfim, já caí em golpe, eu não posso perder, funciona em conta centes, tal, não sei o que. Enfim, uma série de perguntas. Eu quero testar, eu quero isso, eu quero aquilo, tal, não sei o que. Dá para fazer backtest. É, backtest para quem não sabe, né, é uma ferramenta do MetaTrader, que é a plataforma onde o robô funciona. E ele faz uma análise, né, do robô geral, não tem nada a ver com o robô, é o próprio MetaTrader que ele faz essa análise, né? E aí eu tirei um tempo aqui para fazer uma análise, né, desse ano de 2026, né, de 4 meses, né, operando com robô, porque fevereiro já nem conta bem. Eu botei março, abril, aliás, eu botei acho que fevereiro, deixa eu olhar aqui. Foi, eu botei fevereiro, botei do dia 1/2. Aqui tá o robô, ó, Spectre, tá gravando, certo? A versão V7810, que é a última, o ouro no H1, certo? Eu botei do dia 1 de fevereiro ao dia 31 de maio, certo? Botei uma banca de US$ 1.000, que é uma banca que a gente recomenda para esse robô aqui, certo? É uma banca de US$ 1.000. Dá para operar com menos? Dá. Comprando o robô, não. Esse robô não. Comprando assim, que eu digo, dá para operar com menos se for pela conta PAN. Porque na conta PAN você tem um gerenciamento, você entra com outros clientes com dinheiro, então, enfim, o somatório dá mais de US$ 1.000. Né? A gente tem um gerenciamento, opera outros robôs, a gente desliga. Porque aqui, quando você faz essa análise de desempenho, ele sai analisando o mês todo, todos os horários. E assim, não se opera todos os horários. Né? Tem horário que não é para operar. E a gente faz esse gerenciamento. É a mesma coisa de, tipo, você não vai para uma boate segunda-feira de manhã, né? Mesma coisa de você, tipo, querer ir para um baile funk do Comando Vermelho. Você não vai se dar bem. É a mesma coisa de você operar no horário de notícia. Que o presidente vai falar, que o Fed vai falar. Então, operar o mercado, ele não é o tempo todo a mesma coisa. Tem o dia, cada dia é diferente, cada ativo se move diferente, cada horário, se tem um dia de notícia, enfim. Essa ferramenta aqui, eu coloquei vamos dizer, um setup, uma configuração bem modesta e moderada para que ele permita rodar, vamos dizer assim, Jorge, eu quero comprar o robô, eu quero rodar comigo. Como é que eu faço? Eu quero comprar e quero instalar no meu MetaTrader aqui, tal. Quero rodar na minha corretora, quero rodar na RoboForex, enfim. É possível, tal. Então eu mando o robô, é possível. Eu mando o robô nessa configuração aqui. Você pode alterar, pode, mas eu já mando numa configuração que já é, vamos dizer assim, bem testada. Mas você tem a flexibilidade de aumentar os lotes, né? De aumentar os stops, de aumentar a entrada, desligar, assim, enfim, configurar como quiser, né? Essa aqui é uma configuração que eu fiz, que ela, na minha opinião, está muito boa. E eu resolvi gravar, filmar essa análise de desempenho desses 4 meses, né? 4 meses direto, 24 horas online, como se tivesse uma VPS, né? Começando com US$ 1.000, certo? O robô está aqui com US$ 1.000. Eu não vou botar no modo visual, que é a operação em si, não. Vou deixar desabilitado aqui e vou botar na parte de gráfico, certo? Aí eu vou iniciar aqui com US$ 1.000. Sim, aqui está o robô, né? E aqui está a configuração que eu botei, né?
o número da conta, o lote de compra, lote de venda, o espaçamento, distância, spread, máximo de ordem aberta, se vai ter gale, se não vai ter, tempo de desligar, as entradas que vai ter, eu desliguei aqui em sidebar, o tempo gráfico das entradas, enfim, está todo configurado, né? Um espaçamento, a distância para retorno de média, média de 200, média de 500, número de entradas para retorno, enfim, está toda a configuração aqui, eu mando, explico, mas do jeito que tá eu já mando assim, para você não ter trabalho nenhum. Ele tem break-even, né? Que é, para quem não sabe, ele move o stop automaticamente para você, tipo, se deu um ganho bom, você já não perder aquele ganho, ele já sobe o stop para a metade, vamos dizer que a meta fosse $15, chegou em 7,8, ele já sobe ali o stop para 7,8, ali você já não perde mais aquela operação. Ele tem isso em todas as entradas, ele tem take profit, stop loss, tanto para compra quanto tem os takes, o take profit e o stop loss, tanto para venda, para cada entrada. Então são inúmeros stop loss, você define como quer cada um. Tempo gráfico de cada entrada, ele tem 5 entradas: engolfo, inside, Larry, cruzamento, retorno à média, média de 200. Então é um robô que ele opera muito bem, bem completo, certo? É um robô que dá para fazer essa situação com ele, de deixar ele tipo no VPS rodando, botar $1000 e não se aperrear. Do jeito que essa configuração tá, você não vai ter, e tem uma performance excelente. Certo? Então vamos lá, eu vou iniciar, que ela é um pouco demorada, que vão ser 4 meses inteiros, mas eu iniciei. Vou botar aqui no gráfico. Pronto, começou o gráfico. Aí ele começa aqui, né? Dia 3 de fevereiro. Aí já tá aqui em. Pronto, ele começou com $1000. Veja, aqui ele já foi para $2000. Só que aqui ele já caiu, né? Para 1.300, mas já voltou para 2.000. Isso aqui ele tem umas quedas brabas às vezes, né? Que é justamente esses horários que eu falo que não se deve operar, que são justamente os períodos de notícia, né? Ali quando abre o mercado americano, 10 da manhã, 11, 12, 1 hora, meio-dia, 2, Fed. É a mesma coisa quando abre o mercado asiático, enfim. Então tem os horários, tem os dias que você realmente payroll, né? Sexta-feira. E ele dá vamos dizer assim, uma perda grande, né? Uma variada grande, né? Mas o robô tem o stop das entradas, tem tudo, mas ele já está aqui em 2.600. A gente está em março, né? Então, ou seja, começou com $1000, né? A configuração eu botei aqui $1000. Mas vamos ver quanto é que ele vai fazer. Isso aqui eu já fiz vários testes, vários testes. Tem vários testes que quebra a conta, que sai tipo 1.000. O cara depois de 4 meses fica com $900. Então, enfim. Aqui não é só o robô não, é essa configuração que eu consegui fazer muito tempo mexendo, e pela minha experiência, que o segredo está mais nessa configuração do que no robô em si. Então eu estou fazendo aqui, eu fiz várias, é a que se aproxima mais diante do que eu entendo de mercado, do que eu entendo do robô, do que eu sei do ouro, né, que é o que a minha especialidade é o ouro. Então, essa configuração aqui que tá, é que ela tá top, né? Que eu uso na conta Pan, né? Eu tenho, na verdade, esse robô, que ele é muito bom, que é o Spectre, e tem o novo, que é o Octus Cyclone, né? Que ele ainda lucra bem mais que esse. Só que o Cyclone não dá para fazer isso que eu tô fazendo com vocês, não. De mandar e vocês botar numa VPS, por quê? Porque ele é um robô, ele é 10 vezes mais lucrativo, mas ele requer uma interferência, tipo assim, você saber a hora de operar, você requer um treinamento, vamos dizer. Eu preciso dar um treinamento, aqui não. Aqui eu mando, você instala, joga lá. E o Ciclone não, você vai precisar ter um treinamento de mexer nele, porque você, tipo, com 1 hora você faz, né, 20%.
Enfim, é assim ele, entendeu? Ele opera com $200, com 300, com 400. Eu tenho ele também, né? Eu vou fazer depois um vídeo dele mostrando como é que ele opera, né? Agora ele não pode fazer isso, né? Vamos lá voltar aqui. Bem, aqui a gente já está dia 27 do janeiro, março, abril. 27 de abril ele está em 3.700, né? Ó, você vê que aqui, ó, ele deu uma queda grande, voltou aqui, ó, para 1.800. Então, ou seja, ele estava em 3, aí perdeu, aqui perdeu muito. Às vezes tem, o ouro tem esses. Ontem mesmo, sexta-feira, ele caiu 8 ou foi 9 aqui, ó. Ontem, isso aqui a gente tô no H1, eu trabalho no H1. Ontem ele perdeu aqui, vamos ver, só aqui 16 mil pontos. Ontem foi o que ele caiu aqui. 16 mil pontos ontem, certo? Dia 5, é isso mesmo, dia 4, dia 5. Então, ou seja, terminou. Então a gente vê aqui, começou com $1.000, ele terminou com 3.491. Então, ou seja, em 4 meses ele triplicou a banca. Aqui tem aqui o teste de volta backtest. Aqui é um relatório que ele gera. Eu estou gravando aqui, certo? Então ele diz qualidade e tal, não sei o que, depósito inicial $1.000, lucro líquido total 2.400, lucro líquido, lucro bruto 400, perda bruta 1.600, rebaixamento 29%, chegou a $900 de rebaixamento. Isso provavelmente quando ele já estava mais alavancado, já nos 3, 4 mil ali. Que o stop dele geralmente é nos R$ 350, mais ou menos. Mais ou menos isso que ele estopa. Fator de lucro. Enfim, o que importa basicamente é pontuação 99%. O que importa basicamente é aqui, né? É o resultado final, né? Depositou 1.000, lucrou 4, perdeu 1.600, lucrou líquido 2.400 mais os 1.000, né? Então, ou seja, você botou 1.000, ganhou 2.400. Tá aqui o gráfico. Se eu mexer aqui e fizer, se eu mexer aqui qualquer coisa, ele quebra a conta. Essa configuraçãozinha aqui, isso tudinho aqui que eu preenchi. Tá aqui a receita do sucesso aqui, ó, a fórmula da Coca-Cola, tá aqui. O segredo tá aqui. É a configuração que eu, já com anos de experiência, aprendi que. Então você vê que ele segue aqui. Aqui não teve interferência. Aqui eu não desliguei hora nenhuma. Então é isso. Esse aqui é o Spectre, que é muito bom, que está à venda, certo? Esse precisa de $1.000 de banca, mas pode operar com ele com menos pela conta PAN. É só abrir conta na Infinox. Não, Jorge, eu só tenho $300. Dá. Aí você me procura, a gente vê como é que faz. Jorge, eu quero o robô para mim, eu quero comprar, quero levar para minha corretora. Como é que é? Como é que faz? MetaTrader 5 eu faço por R$ 1.500 o robô. Hoje, né? Isso é hoje, pode ser que esse valor altere, certo? Então isso é a licença para uma conta. E aqui é só botar na VPS. E ele fica rodando. Certo? Se você não tiver os 1.500, quiser fazer em uma outra modalidade, a gente negocia também. A gente vê tipo uma mensalidade, ou vai para PAN, você usa o valor do robô em banca, enfim. É só procurar, tem meus dados aqui abaixo. Espero que tenha servido aí para mais ou menos mostrar. Depois eu vou mostrar esse robô operando. Mas essa configuração aqui, ele não é aquela configuração que ele sai abrindo muita ordem. Na verdade, às vezes demora um dia todinho com a ordem, duas, enfim. Ele está bem moderado, mas você vê que
os ganhos são altos, o resultado, tanto é que ele, bem dizer, triplicou a banca, né? Porque se você começou com 1.000 e chegou em 3.490, ganhou 2.400, você teve 250% de lucro, né? Então você teve 2,5 bancas, né? Você botou 1.000, ganhou 2,5, né? Que o certo era você nem deixar isso, era você. E outra, considerando aqui que é o mesmo lote sempre, viu? Ele fez o mesmo somando, porque tipo assim, você começou com US$ 1.000 usando 001. Ele tá aqui com US$ 3.000 usando 001. Mas não é bom estar aumentando muito os lotes, não. Isso é um grande problema que existe justamente no copy trade, né? Copy trade, a corretora ela não quer saber, não. Ela mete lote para cima e a questão, o que é que acontece? Você fica com saldo na conta, dependendo da estratégia. Se ela abrir muita ordem, 5, 6, 7, 8 ordens, 12, dependendo do lote, você tá lá com US$ 5.000 e sua margem tá em US$ 100, 50, 30, menos 50. Aí você tá com saldo em dólar e sem margem para operar porque lançou muita ordem e ordem com lote alto, que o copy trade faz isso. E aí pouco quebra a conta. Ninguém sabe depois por que foi que quebrou. Quebrou minha conta. O robô quebrou minha conta. Não é o robô que quebrou a conta. É a forma como operou, né? Usando copy, usando lote proporcional, com alavancagem que a corretora adora, porque quebrou a conta, fica para ela. Enfim, isso já é outro assunto. Qualquer coisa vocês me procuram. Tem meus dados aí. Eu quis fazer só uma análise para vocês verem o desempenho aí. O pessoal pede muito backtest. E depois eu vou botar o robô operando. Eu vou botar o Spectre, esse Spectre operando, ele compra e vende. E vou botar o Oculus Cyclone, ele compra e vende também, só que ele é diferente, ele requer treinamento. Ele é para quem opera, ele é muito top. Ele tem 2 botões de fecha tudo, fecha o que está positivo, tal. Você sai meio que jogando com ele, tal. Esse dá para operar com menos. Agora requer treinamento. Pode botar US$ 1.000, ele lucra às vezes 30% no dia. Dá para lucrar 30% no dia. Eu ensino os horários que é bom, horário que é ruim, como é que deve fazer. Enfim, o que eu puder fazer para ajudar. Então, se você gostou do vídeo, curta aí, compartilhe. Qualquer coisa é só chamar, estou à disposição. Esse aqui é o melhor para quem não quer ter trabalho, certo? E para entrar, a gente vê como é que faz. Entra pela PAN, entra por aluguel, entra por VPS. A gente vê como é que faz. Parcela no cartão, enfim. E essa configuraçãozinha eu já mando e explico tudinho como é que faz. Qualquer coisa vocês assistem o vídeo de novo. Eu vou parar porque já vai em quase 20 minutos aqui, beleza? Um abraço a todos, um bom sábado, fique com Deus, forte abraço.